Queridos, vamos abrir a escritura em Efésios capítulo 1 e vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Enquanto os irmãos abrem, vamos voltar lá no tema. Enquanto os irmãos vão encontrando aí. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Sobre todo nome que possa se referir, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Não há nenhum outro nome acima do nome, o nome de Jesus. Diz aqui, queridos, em Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 17, as seguintes palavras do apóstolo Paulo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga amém. Queridos, o apóstolo Paulo, aqui ele está falando à igreja de Éfeso. Essa igreja, que era uma igreja, de certo modo, louvada ou louvável, em razão do seu conhecimento das Escrituras. Quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse no capítulo 2, e lá há também uma carta dirigida à igreja de Éfeso, e lá é dito que aquela igreja colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então veja, isso está em Apocalipse capítulo 2, salvo engano, versículo 1, 2, 3, por ali, 4, né? 4 não, porque no 4 fala do arrependimento. Mas essa é a ideia. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela estava habilitada, preste atenção, suficientemente para colocar à prova alguém que se dizia apóstolo e não era. Eu pergunto hoje, como é que nós colocaríamos à prova um apóstolo? Então, hoje em dia se fala de muitos apóstolos, já ouviram falar? Apóstolo fulano, apóstolo Beltrano. Hoje em dia todo mundo é apóstolo, né? Apóstolo hoje em dia é um degrau na hierarquia que os crentes aí criaram, inventaram. Parece que depois da hierarquia do apóstolo ainda tem ainda patriarca, né? Criaram um tal de patriarca, depois tem semideus e depois tem o Deus. Não chegaram lá no Deus ainda não, mas estão caminhando para lá. Bem, de todo modo, como se coloca à prova um falso apóstolo? Então, para mim, se alguém disser que é apóstolo, jamais eu vou dizer que não é. Como é que alguém diz, eu sou apóstolo, e o Alexandre vai lá e diz, não, você não é apóstolo? Como assim? Quer dizer que o Alexandre é que define quem é apóstolo e quem não é? Quem sou eu para dizer o que uma pessoa é ou deixa de ser? Agora, eu vou ficar extremamente feliz em poder conversar com um apóstolo do Cordeiro. É meu sonho, né? Um dia poder me assentar com alguém que foi incumbido por Jesus de levar as bases do seu evangelho, sair de cidade em cidade lançando o fundamento da verdade, e sobretudo alguém que, para ser apóstolo segundo os critérios bíblicos, alguém que esteve com um Cristo ressurreto. Paulo, por exemplo, é apóstolo de Jesus Cristo, mas para ele se tornar apóstolo, o Cristo ressurreto teve que lhe aparecer e conversar com ele, incumbi-lo da obra do apostolado, e sobretudo, Jesus Cristo foi o que ensinou a Paulo todas as bases do evangelho, todos os fundamentos do evangelho. Logo, as características de um apóstolo é aquele que, primeiramente, esteve com o Cristo ressurreto. Como eu, Alexandre, nunca estive com o Cristo ressurreto, logo eu não sou apóstolo, perfeito? Que fique claro para vocês isso.
Mas aquele que diz que deve ter estado com o Cristo ressurreto. Mas é tanta coisa que a gente ouve que pode aparecer alguém dizendo: não, eu tive com ele apareceu para mim, na minha casa, no meu quarto, eu estava orando de madrugada, ninguém viu, mas eu vi, ele falou comigo e me fez apóstolo. Eu falei: pronto, aquele que chama e que aparece ressuscitado para constituir apóstolo, ele também, além de chamar, ele capacita, ele qualifica. Logo, ele te qualificou e te habilitou com o conhecimento profundo da economia de Deus. E portanto eu estou aqui, eu diria a tal apóstolo, para ouvir a economia de Deus. Fale-me sobre o Cristo de Deus, quanto à sua encarnação. Fale-me com respeito ao seu viver humano, quais as bênçãos eternas Deus realizou na humanidade quando Cristo se encarnou, em cada passo do seu ministério: encarnação, viver humano, morte de cruz, ressurreição, ascensão, entronização, exaltação. Fale-me qual é o papel da igreja em todo esse processo da economia de Deus. E aí logo você vai perceber que esse apóstolo não sabe. Alexandre, se souber, não vai querer ser apóstolo, não vai dizer que é apóstolo, porque quem conhece a economia de Deus sabe muito bem como as coisas funcionam à luz da Escritura, e certamente não vai admitir para si uma hierarquia criada por homens dentro de igreja. Ou seja, para você ser apóstolo, você tem que começar como obreiro. Aí você vai subindo um degrau, na medida que politicamente te aceitam e vão te ascendendo nessa cadeia, te passando pelas escalas até te fazer um apóstolo. Não é por aí que as coisas acontecem. Bem, de todo modo, a questão é que se a igreja de Éfeso podia colocar à prova quem se dizia apóstolo, isso implica que esta igreja, tinha um grande conhecimento da economia de Deus, porque só pode colocar à prova um apóstolo se conhecer a palavra, porque senão você é enganado pelo falso apóstolo. Ou seja, para eu colocar um apóstolo à prova, eu primeiramente tenho que conhecer os fundamentos do Evangelho, do Novo Testamento, da Nova Aliança, para que quando o tal apóstolo falar o Evangelho, eu tenha como aferir se suas palavras são verdadeiras ou falsas, se estão de acordo ou não com o Evangelho. Tudo isso para dizer, a igreja de Éfeso tinha um profundo conhecimento intelectual e teológico da economia de Deus. Aplausos, por favor, para a igreja de Éfeso. Mas não, aplauda forte. Éfeso é demais. Éfeso é uma maravilha. Ninguém batia na igreja de Éfeso quanto ao conhecimento, né? Tinha profundo conhecimento teológico, intelectual, racional acerca do Evangelho. Mas é para esta igreja com tamanho quilate de conhecimento que o apóstolo Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graça por vocês, igreja de Éfeso, fazendo menção de vocês na minha oração. Para quê? Ou seja, Paulo orava para quê? Ele orava com um objetivo. Com qual objetivo Paulo orava para a Deus acerca da igreja de Éfeso? Para que Deus concedesse a essa igreja algo que lhe faltava, algo de que ela precisava, porque embora tivesse Éfeso grande conhecimento teológico, faltava-lhe, como diz o texto, o espírito é espiritual. É algo espiritual, não é um seminário, ainda que o seminário seja bom, conhecimento intelectual é bom, conhecimento teológico é bom, mas no trato da vida cristã, o que te torna um cristão autêntico, não é a quantidade de conhecimento acumulado na mente, mas a quantidade de experiência que você se envolve com o Evangelho, por meio do Espírito de sabedoria e de revelação. É algo que o Espírito Santo trabalha dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro da sua consciência, no mais profundo do teu ser, te tornando claro, na verdade,
quem é Ele, porque é espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem? Dele, no pleno conhecimento de Jesus. Logo, o Cristo de Deus, em Jesus, é o grande alvo do conhecimento espiritual, mas não do conhecimento meramente intelectual. Irmãos, essa insistência para com esta igreja não é em vão. Nós precisamos de uma experiência espiritual. Eu sei que no século que a gente vive, em razão do modelo, em que nós temos de igreja no Brasil, no mundo inteiro, nós somos tendenciosos a buscar a compreensão intelectual. Eu estava vendo uma propaganda, ontem à noite eu estava vendo lá uns vídeos, e aí apareceu uma propaganda de alguém vendendo um curso teológico. Aí ele abriu o vídeo dele com uma propaganda, e essa propaganda dizia assim: olha, você soube a vida inteira que Moisés tinha sido colocado no rio, não foi? Lançado no rio. Ele dizia: vocês ouviram a vida inteira, pois aprenderam errado. Eu falei: olha a revelação chegando. Ele disse: leia direitinho a Bíblia, lá diz que foi colocado, não foi no rio, foi à margem do rio. Falei: ganhei o dia, minha vida mudou para sempre. Nunca mais a minha vida vai ser a mesma, porque agora eu sei que não foi no rio, foi à margem. A margem, do ladinho, Que maravilha. Minha vida é outra. Agora eu sou menos egoísta, eu sou menos avarento, eu sou menos fofoqueiro, eu sou menos impuro. Agora eu sou mais bondoso, mais misericordioso. É assim que as coisas acontecem? Não, mas tem pessoas que estão atrás desse tipo de conhecimento. Curiosidades bíblicas, na verdade, coisas que se fazem em culto da tarde, entre jovens ali, uma maratona bíblica, essas perguntinhas para entreter uma juventude que nunca se alimentou de um alimento sólido. Não é que é errado fazer isso, às vezes por divertimento a gente faz, tá bom, testar os conhecimentos bíblicos, vamos lá, tal. Quem é a mãe de Moisés? Joquebede. Aí, minha vida acabou, agora nunca mais eu vou errar na minha vida, porque eu sei que a mãe de Moisés é Joquebede, e o pai chama-se Arão. Não é Arão, é Arão. Quem sabe o nome do pai de Sansão? Aí, vocês não sabem das coisas, vocês não sabem. Manoá, não é Manuel, é Manoá. E quem sabe o nome da esposa de Moisés, ou melhor, de Noé? Esposa de Noé, o nome dela. Essa é uma injustiça que tem na Bíblia. Porque uma mulher, dona de casa, ficar 40 dias, 40 noites, dentro de uma arca, cheia de bichos, para ela limpar aquela casa, arrumar aquela casa, até porque na época os homens não ajudavam as mulheres. A gente está começando a mudar por agora, mas na época era ela sozinha e mais as filhas, as mulheres lá dos 3 filhos dele, não tem o nome dela. Foi a que mais trabalhou, foi a que mais sofreu, não colocaram o nome dela na Bíblia. Agora essa aqui vocês todos vão saber, não é possível, Qual foi o personagem bíblico do Antigo Testamento que era analfabeto? Essa vocês sabem. Vocês não fazem ano bíblico? Não? Pois eu vou revelar para vocês. Jacó. Você sabe o que você faz com a turminha, Jacó era o personagem bíblico analfabeto. Já viram na Bíblia? Base bíblica: Jacó amava Raquel e não Lia. Não, eu não vendo esse curso. Esse curso eu não vendo. Nossa vida vai mudar sim, se a gente continuar pregando até meio-dia falando disso. Queridos, mas o fato é que precisamos do pleno conhecimento de Cristo. E isso a partir de uma percepção espiritual. Razão porque no versículo 18 continua dizendo assim: olha,
Por favor. É o próximo versículo. Iluminados os olhos de quê? Do vosso coração. Então, essa é a ideia. É uma iluminação, é um discernimento que só o Espírito de Deus pode realizar dentro da sua alma, não acerca de Joquebede, não acerca de Manoá, não acerca de Jacó, não acerca de Sansão, nem de Davi, nem de Salomão, nem de Jeremias, nem de Daniel, muito menos de Moisés. É o conhecimento de Cristo. Irmãos, urgentemente nós estamos carecendo de ter essa revelação no Espírito, porque que tipo de espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento acerca de Cristo é esse? Senão a iluminação, é o iluminar os olhos do coração, é o abrir os olhos do coração, é um discernimento, é um saber espiritual. Sabe por quê que aqui na terra nós corremos atrás de tantas coisas pequenas, terrenas, que embora nos pareçam grandes, mas e nós corremos atrás dessas coisas pequenas? Porque nós vemos. Você precisa ver para acreditar, para se interessar, para correr atrás, para se empenhar. Um exemplo prático seria mais ou menos assim: a vida aqui na terra é dura, ela é difícil. Então, os pais que passaram a vida todinha no sofrimento para chegarem onde estão, né, com um salário razoável, ainda que seja pouco, mas está ali, no seu trabalho, a sua luta que constituiu família, ele fica lutando com o filho pequeno, dizendo: filho, estuda, filho, a vida é dura, você tem que se preparar para o mercado de trabalho, você tem que se preparar para o mundo. E o filho fazendo o quê? Está lá de boa, finge que vai para a escola, ou melhor, finge que estuda, vai para a escola, mas só finge. Aí chega em casa, faz o quê? Vai dormir. Quando acorda, vai para o celular. Sabe, o celular vai para o videogame. E aí você fica vendo que não tem muito futuro, aquele caminho da criança não vai para muito longe, mas ele está, em relação às coisas da terra, ele está sem enxergar. Ele está confundindo, achando que a vida é a vida que ele tem dentro da casa dos pais. Quando começa a chegar aos 15 anos, sem futuro. 20 anos, aí ele tem que sair, aí ele tem que pedir um dinheiro para o pai, um dinheiro para a mãe. Aí ele começa a ver que as coisas são difíceis, que onde ele vai tem que ter dinheiro. Aí com 25 anos ele apaixona, daqui a pouco ele quer casar, aí acha que é homem, aí quando vê o preço do café, ele se desespera. O preço do ovo, irmãos, R$30, uma bandeja com 30 ovos. Não é fácil, para manter uma casa é difícil. Aí ele vai começar a perceber o tempo que ele perdeu. Aí agora ele vai começar a lutar. E quantas pessoas, depois dos seus 40 anos, já pai de família, já com filhos, trabalhando, ganhando pouco, tem que ir para a escola para ver se consegue acabar o ensino médio, para se aventurar a fazer um concurso público, para disputar com milhares de pessoas que estão aí fazendo cursinho atrás de cursinho, tem 10 anos fazendo cursinho para passar, e eu vejo a pessoa lá: eu vou acabar o ensino médio, você vai ver, você me espera. Eu falo: meu Deus do céu. Por quê? Porque não tinha olhos para ver a realidade do mundo onde nós vivemos. Aí depois de grande eu falo assim: puxa, se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 10 anos de idade, minha vida seria outra. Quem já falou isso para si mesmo, para alguém? Se eu tivesse, aos 10 anos de idade, a mente, o entendimento, a clareza da vida que eu tenho hoje, talvez, por saber, soberania de Deus, eu nem pastor seria. Então Deus falou: não vai, fica por aí, calma. Deus foi guiando, no final deu certo, mais ou menos, né? Está dando mais ou menos certo. Agora, no mundo espiritual é a mesma coisa. Você às vezes está ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, e o pastor prega, o fulano prega, e o fulano ensina, e abre a Bíblia, e vai ao culto, e vai, e você está ali
alguns com até uma certa capacidade de compreensão intelectual do que se prega, mas também não serve para nada. Conhecimento bíblico meramente intelectual é só para te perturbar, porque você vai pecar do mesmo jeito, vai se enrolar do mesmo jeito, vai ser negligente do mesmo jeito, e vai ficar com a consciência falando, e o pior que eu sei. Aí só a Paulo diz assim, ó, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Assim, era melhor não ter sabido. Então, o que nós precisamos, na verdade, é dessa consciência espiritual. Porque se os olhos do seu coração forem abertos, você vai ver. Irmãos, e quando você vir, quando os olhos forem iluminados, quando vier a você um discernimento espiritual, vai ser mais ou menos contigo com aquele de que diz lá na parábola do tesouro, um homem que encontrou num campo um grande tesouro. E quando ele encontrou aquele tesouro, ele falou, preciso adquirir esse tesouro. Mas para tanto eu tenho que adquirir o quê? O campo, porque ninguém compra tesouro. Ah, tem um tesouro na terra, eu vou comprar. Você vende por quanto o tesouro? Não. Ele tinha que comprar o terreno, porque no terreno estava o quê? O tesouro. Falei, quanto é que é o terreno? É tanto. Ele foi para casa, fez as contas, não tinha o dinheiro suficiente. Falou, mas se eu vender o que eu tenho, se eu vender a bicicleta, se eu vender isso, vender aquilo outro, eu vou conseguir. Diz a Bíblia que ele vendeu tudo quanto tinha. E quando os parentes viram, você está vendendo tudo que você tem? Mas para quê? Não, vou comprar um terreno. Como assim? Como vender tudo que tem para comprar um terreno? Não, vocês vão ver, vamos lá. Esse aqui é o terreno. O que todo mundo dizia para ele? Você está louco? Vender tudo que tem para comprar esse terreno? É o terreno. Ficou maluco, mas é porque somente ele tinha o saber que ali havia um tesouro. Então o saber espiritual é que nos impulsiona a uma experiência legítima com Cristo. A nossa vida ela ganha sentido quando você compreende Cristo, porque Cristo ele é o centro de toda a história. Cristo é o centro de todo o universo. Para os irmãos terem uma ideia assim rápida, imagine só, isso é o que nos ensina a Escritura. Eu não posso entrar muito aqui nessa área, porque senão não consigo completar a mensagem. Eu prometi ao Josué que faria a mensagem toda hoje. Ele viu o tamanho do meu esquema que eu preparei. Mas o fato é que, imagine só que Deus, o Pai, presta atenção, não entre nos labirintos, só o sentido que está sendo colocado. Deus, o Pai, é a divindade. Não sei se vocês observaram. Não, eu ia entrar no labirinto. Deus, o Pai, é a divindade. Quem é Deus, o Pai? Deus, o Pai, esse nome Deus, o Pai, Deus, Pai, é o nome que nós falamos sobre Ele. Mas não, esse nome não o define absolutamente. Porque não há nome, não há palavra, não há expressão, nada que parta do finito que são as criaturas, sejam humanas, sejam celestiais, nada pode denominar ou se referir àquele de quem é dito, olho algum jamais viu, nem é capaz de vê-lo. A divindade que está para além de qualquer conhecimento, de qualquer possibilidade, de qualquer experiência. Deus é inacessível. Não dá. Foi esse Deus que elegeu, ele fez a eleição. O primeiro ato eletivo de Deus foi o Cristo. O Cristo que é chamado Filho de Deus, aquele que procede do Pai, aquele que está no seio do Pai, aquele que é um com o Pai, é esse Cristo de Deus, que é Deus,
que não é algo distinto da própria divindade, mas é a divindade se colocando na possibilidade do tempo e do espaço. É a divindade que, para poder se relacionar, precisa se diminuir. Porque se o eterno, aquele que ninguém jamais viu, que está para além de qualquer possibilidade, não se colocar a si mesmo na possibilidade de um relacionamento, ele na sua dimensão eterna não é possível se relacionar com nada. Não tem jeito. Então, para que esse eterno, tão distante, tão inacessível, transcendente, para além da compreensão, para além de qualquer possibilidade, para que ele possa se relacionar, ele se coloca na restrição, e olha que essa restrição na qual ele se coloca, que se chama o Cristo, nós denominamos infinito. Ora, se o Cristo é infinito, que para nós é, agora imagine a divindade, o Pai. Ele se coloca e ele estabelece o Cristo como sendo o eleito do Pai. O eleito do Pai. Comecemos daqui. Quem é o Cristo de Deus, a quem nós devemos, por meio do Espírito de sabedoria e de revelação, ter pleno conhecimento dele? Irmãos, em todo o universo, mundos, visíveis e invisíveis, tronos, principados, potestades, tem crente aí atrás de anjo, querendo ver anjo. Eu não quero ver anjo. Se ele quiser que ele venha, se mostra a mim. Eu não quero saber de ir atrás de anjo, não. Eu estou interessado no Cristo, porque o Cristo, ele é o eleito do Pai. O Cristo é aquele de quem o Pai diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vocês devem ouvir a ele. Ouçam o Filho. O amado do Pai, o eleito do Pai, aquele de quem o Pai diz: olha, todas as coisas que existirem, que vierem a existir, sejam as coisas invisíveis ou as coisas visíveis, os mundos invisíveis, os mundos visíveis, quer principados, quer potestades, quer, não importa, homem, qualquer criatura, tudo será criado no Cristo. Quem está entendendo? E tudo vai ser criado pelo Cristo. E tudo que for criado e que vier a existir, existirão para o Cristo. A história, essa grande história da economia de Deus, se revela na Escritura tendo o final, o seu apogeu, a sua conclusão, tendo todas as coisas voltadas, convergidas para o Cristo. Cristo enquanto a circunferência de todas as coisas, enquanto a substância de todas as coisas e o centro de todas as coisas. Em outras palavras, se há alguma coisa significativa no universo, a que Deus propõe para a nossa atenção, para a nossa apreciação, para a nossa fé, para o nosso amor, para a nossa dedicação, para a nossa vida, para o nosso viver, este se chama Cristo. Não tire os olhos dele, olhem para o Cristo. E é este Cristo que Paulo diz, versículo 17, que ele orava para que nós tivéssemos pleno conhecimento dele. Temos que conhecer a este Cristo, porque é nele em que a nossa vida vai ganhar sentido. Na semana passada, não sei se vocês ficaram assim um pouco perdidos, sem saber por que o Alexandre começou falando de Efésios capítulo 1, aí ele falou dos judeus, depois falou dos gentios, aí acabou por aí, eu não entendi onde ia chegar aquela história.
Ora, é porque no capítulo 1, e esse é um dos grandes capítulos da Bíblia, se não o maior, é um dos 3 maiores capítulos da Bíblia, de maior profundidade de revelação, em que diz assim para nós: olha, presta atenção, esse Deus eterno e inacessível que elege o Cristo como sendo o tudo, que é Ele próprio, que se coloca em um relacionamento com a sua criação, esse Cristo, ele vai cumprir todo o propósito de Deus, tudo que Deus decidiu, que Deus determinou, que Deus planejou, Ele vai realizar. É uma obra estupenda. Agora, esse Cristo, Ele decide, porque Ele quis, porque Ele assim resolveu que dentre todos os seres criados, quando eu falo todos, são todos, preste atenção, sejam anjos, arcanjos, querubins, principados, potestades, humanidades, animais, mundo animal, reino vegetal, reino mineral, em todo o universo, Deus decidiu que ao realizar a sua obra, Ele teria consigo um grupo de cooperadores. A obra é grande, a obra é estupenda. Infelizmente os crentes passam longe de entender o que é a obra de Deus, porque os crentes, eles reduziram tudo a céu e inferno. Você não bebe cachaça, você vai para o céu. Você bebe chazinho da irmã Vera, você vai para o céu. Você bebe cachaça, você vai para onde? Para o inferno. É só isso. Aceitou Jesus, vai para onde? Para o céu. Não aceitou Jesus? Até aceita, mas o que não aceita é esse seu Jesus que é sem vergonha. Camarada, você quer aceitar Jesus? Eu falo, esse que você serve? Quero não. Não. Esse seu Jesus é pequeno demais, é mesquinho. Esse seu Jesus fica trocando dinheiro com os irmãos, você me dá 10% que eu te dou 90%. Fazendo negociado, fazendo jogo, agiotagem. Jesusinho velho barato. Você me dá R$100 que eu te abençoo. Que coisa, que Jesus é esse? Então tem muita gente que até que aceita Jesus, até que quer Jesus, só que não quer esse seu aí que não tem futuro, que você inventou, que você criou. Mas o fato é que o cristianismo reduziu Cristo a uma coisinha quase que insignificante. Mas o Cristo de Deus tem uma obra estupenda, e Ele decidiu que no eixo do tempo da história humana, Ele haveria de ter pessoas a quem Ele iria chamar. Esse chamamento se dá na base da eleição. Ele elegeu, Ele escolheu pessoas para cooperar com Ele nessa grande obra. São os chamados os eleitos de Deus, os predestinados de Deus. Não são eleitos predestinados para serem salvos em detrimento a quem não é para ir para o inferno. Não. É eleito para cooperar. Vocês vão entender. Adriano, quando você escolheu a Quênia, você escolheu para quê? Não fala. Eu respondo por você. Você escolheu a Quênia para cooperar com você, sua companheira, colaboradora, sim ou não? É a ideia. Aquela que está do seu lado, te ajudar na caminhada, faz assim, te ajuda, te apoia e vice-versa. Essa relação de casamento é relação de colaboração. Pelo menos é a ideia que eu imagino que deve ser. Então, Cristo, Ele decidiu escolher pessoas para cooperar e cumprir nessa obra. Daí que no Antigo Testamento Ele escolhe um povo, Israel. No Novo Testamento Ele escolhe quem? O que nós chamamos de igreja, que são os gentios que se convertem a Deus, a Cristo, por meio de quê?
do Evangelho. Então nós estamos dentro de um grande projeto, que é a obra de Deus, mas nós participamos de um outro projeto, que é peculiar, que é especial, que é um projeto da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, para nos tornar cooperadores com Cristo nessa grande obra, para nós participarmos desse projeto. E é por isso que você não pode simplesmente ficar assim, olhando para as coisas acontecerem de maneira inútil, de maneira passiva, de maneira, estou nem aí, empurrando com a barriga, porque afinal Deus nos chama para esse grande projeto. Por isso que no capítulo 1 nós enfatizamos aqui esses dois povos. Mas o cerne mesmo do capítulo 1 não é falar de Israel e da igreja, é falar dele, é falar de Cristo. E é esse Cristo que poderíamos aqui hoje colocar em tantos termos, mas queremos chamar a atenção para apenas um termo, para entendermos o tema da mensagem, o cerne do capítulo 1 de Efésios. Vamos falar de Cristo como apenas o descendente da mulher. Cristo é o descendente da mulher, é uma das facetas desse Cristo. Ele é muita coisa, mas dentre tantas coisas que a Bíblia nos revela, uma delas, Cristo é apresentado como o descendente da mulher. E aqui começa a nossa história, tanto quanto homens, como quanto igreja. Olhe para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Momento em que o homem acabara de cair. Capítulo 3 de Gênesis mostra o momento em que, tendo o homem caído, se perdido, errado o alvo, ele agora está em condição pecaminosa, em condição de autocondenação, e é neste momento então que vem a primeira profecia bíblica. É aqui que vem a primeira proclamação do Evangelho na forma profética. Imagine só lá o homem e a mulher ali destruídos. Tenta reconstruir esse quadro, ainda que simbólico, né, na mente de vocês. Eu fico imaginando que angústia, que tristeza. Adão e Eva naquela condição de pecado, olhando para este mundo, agora cheio de espinhos, abrolhos, maldição, tanta coisa, a dor, a miséria, a desgraça que eles haveriam de enfrentar, condenados pelo seu próprio ato de desobediência e de afastamento de Deus. Qual é a solução? Porque entenda Adão e Eva, entenda este casal como sendo o germe de toda a humanidade. O que dizer para estes, macho e fêmea, Adão, que começa a história, que é o germe de toda a humanidade? O que dizer para ele diante dessa miséria que agora se vê e que se inicia? É muito difícil. Eu tenho geralmente muita dificuldade de ir a sepultamento. Eu não sei o que dizer para a pessoa. Aí você chega lá, mas vai dar certo. Ajuda? Só perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu o filho. Vai dar certo. E eu sou ruim porque eu só falo a verdade. Eu falo, foi embora. Foi embora como muitos já foram e muitos ainda haverão de ir. E amanhã é você. Não ajuda também. Mas é verdade. Não adianta. O que dizer para esse casal? Pensem comigo no seu entendimento por um momento. Toda a miséria da humanidade estava ali em semente. O que declarar? O que dizer? Você vai ler a Bíblia, nem Bíblia tinha à época. Você só precisa de uma palavra de esperança. E essa palavra é: porém inimizade, Deus falando à mulher, entre ti, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o teu descendente, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Não, desculpe, aqui é Deus falando com a serpente. Volta a fita, houve um lapso aqui, mas é Deus dizendo para a serpente, dizendo para o mal, dizendo para o erro, dizendo para o egoísmo, dizendo para esse germe que é o mal, que é a mãe de todas as misérias humanas.
porém inimizade entre ti e a mulher. Por que a mulher? Porque embora seja o homem que traga a semente, vocês estão entendendo? É da mulher e na mulher que é gestada a humanidade. Sem mulher não tem humanidade. Perfeito? A mulher é o lugar onde o prodígio da vida acontece, no ventre da mulher. Então é dito, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência do mal e o descendente da mulher. Em outras palavras, aqui há uma promessa de que a mulher haveria de trazer à luz o quê? Um extraterrestre, no sentido daquele do dedinho? Trazer um vulto, trazer um anjo, trazer o quê? Um espírito, uma energia, uma coisa? Não! Da mulher vai nascer um homem. O descendente da mulher é o filho do homem. É da mulher que vai nascer um homem, e este que é o descendente da mulher, que procede da mulher, ele vem para resolver o problema do mal, do pecado e de todas as consequências do pecado. Irmãos, a nossa esperança está no descendente da mulher. Eu sei que poderíamos dizer de várias formas isso. Nossa esperança está em Jesus, está no Cristo, está em Deus, está no Espírito Santo. Tudo isso é verdadeiro e tudo muito bonito. Mas quando você diz a nossa esperança está não em um homem, mas está em o homem. Existe a promessa de que Deus, o Cristo, haveria de se fazer homem, e este homem iria realizar a grande proeza de esmagar a cabeça da serpente. Logo aqui se elucida muitas coisas, porque Deus não é tonto. Se o Filho do Homem vem para esmagar a cabeça da serpente, logo todo o problema da humanidade está na serpente. Essa serpente precisa ser destruída. Quem está entendendo? E uma vez destruindo a cabeça da serpente, tudo estará o quê? Resolvido. Então há uma promessa no início da escritura: a mulher dará à luz a um filho, e esse filho, homem pleno, homem completo, homem feito à nossa semelhança, participante de carne e sangue, sendo homem, nascido de mulher, haveria de viver sobre a terra como homem, e é este homem que traz em si a salvação de toda a humanidade. É este homem, olhem para ele. Se você olhar para Cristo, não tem como você errar. Não olhe para homens como líderes. Homens são falhos, homens erram, homens caem, acontecem tantas coisas. Agora olhe para Jesus, olhe para esse que nasceu de Maria, nasceu da Virgem, de acordo com a profecia, este que sendo Deus se faz homem, o verbo se faz carne. E aqui começa todo um processo, porque afinal o que ele veio fazer mesmo? Ele veio esmagar a cabeça da serpente. Queridos, esse tema daria 3, 4 conferências, mas o fato é que em Isaías capítulo 7, coloca rapidamente para mim, versículos 14 e 15, nós temos aqui um segredo. Isaías capítulo 7, 14 e 15, temos um segredo. A profecia diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz o quê? Um filho. E lhe chamará Emanuel. Sabe que Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. A virgem dará à luz a um filho, portanto nasceu um homem, e esse que virá, filho do homem,
é também Deus, é Deus que se encarna na humanidade de Jesus, por isso ele será chamado de Emanuel. E ele, portanto, nesta humanidade, comerá o quê? Manteiga e mel. Você não vê muita graça comer manteiga e mel? Comer manteiga e mel é bobagem. Eu não vou comer manteiga e mel, eu nem quero comer manteiga e mel. Calma, é porque a Bíblia usa algumas expressões da época, do tempo, que trazem uma carga de significado muito profundo. Por exemplo, quando diz, quando Deus queria falar de uma terra boa, de uma terra frutífera, de uma terra rica, de uma terra poderosa, de uma terra desejada, de uma terra estupenda, aí dizia-se, uma terra de onde mana leite e mel. São expressões de bênçãos, de coisas, de uma terra frutífera, uma terra abençoada, uma terra rica. Então, quando diz, ele comerá manteiga e mel, quer dizer que ele será profundamente abençoado, com riquezas profundas. Quando que ele vai fazer isso? Quando que ele vai comer manteiga e mel? Quando souber. Está falando de quem? Daquele que nascerá da virgem. Quando o homem, o Cristo homem, o descendente da mulher, essa humanidade, quando souber. E quando diz quando souber, esse verbo saber, ele implica o quê? Aprendizado. Então ele vai aprender, e aprendendo ele vai saber. Ele vai saber desprezar o mal e acolher o bem. Estão comigo? Logo nós vamos encontrar abundantemente na Escritura, sobretudo no livro de Hebreus, que fala sobre a humanidade de Jesus. Vai usar expressões nos dias da sua carne, o nome Jesus especificamente, para se referir àquele que nasceu da virgem. Nós vamos encontrar um homem que, como todos os homens, viveu na terra como homem, sendo tentado em todas as coisas. Poxa, tentado em todas as coisas. Irmãos, para Jesus cair em pecado, como Adão caiu no Éden, era um lapso, uma fração de segundos. Jesus, o seu viver humano todo, era um andar num fio de uma navalha. Não pense que Jesus, homem, estava livre ou isento da possibilidade de conhecer o pecado. Não, a humanidade dele não era um engodo, a humanidade dele era como a sua. O escritor aos Hebreus é claro que diz, ele se fez participante de carne e sangue, a nossa semelhança, porém sem pecado. Mas o sem pecado é o resultado da vitória que ele obteve sobre o pecado. E se ele teve vitória sobre o pecado, é porque ele teve que lutar contra o pecado. E o pecado não acontece, não é do lado de fora. Jesus mesmo ensinou isso durante o seu ministério. Ele fala que é no coração onde as coisas acontecem. É no coração que está o reino de Deus, e é no coração que procedem os maus desígnios e tudo mais de ruim. Logo a guerra, a batalha acontece aqui dentro. E este homem Jesus, portanto, durante todo o seu viver humano, ele teve que conhecer o mal, conhecer o bem, no sentido de discernir entre o mal e o bem, e ao discernir, ele teve que aprender a aborrecer o mal, no sentido de que ele tinha que escolher pelo bem, quando a sua carne queria o mal. Olha que tem um sentido de carne na Bíblia desprezado por milênios. Josué, que é um grande estudioso da Escritura e até mesmo do hebraico, pode falar, se eu estiver enganado. Toda vez que fala de carne, em termos teológicos e bíblicos, você pensa logo em carne pecaminosa. Aí quando vem o texto, o verbo se fez carne, todo mundo ignora o sentido de carne. Não, aqui é só humanidade. Mas em qualquer outro lugar que aparecer, carne,
pecado, carne, pecado, carne, pecado, carne, pecado, como se toda carne fosse pecaminosa. E na verdade não é. A carne pecaminosa é só a carne que conheceu o pecado. Mas a carne que ainda não conheceu o pecado, da qual Cristo se revestiu, ele se reveste de carne que não havia conhecido o pecado, mas que poderia conhecê-lo. Essa carne, qual é a característica essencial? O próprio Jesus vai falar, olha, Jesus falou para os 3 discípulos que estavam dormindo lá no Getsêmani, falou, orai e vigiai. Por quê? A carne é o quê? É fraca. E o espírito está pronto. Ou seja, a característica do espírito é que ele é forte, ele é divino, ele é espiritual, ele é do alto. Agora a carne, de todos os elementos criados, é a base, não tem algo mais baixo, nada mais inferior, nada mais frágil, nada mais fraco, nada mais terreno, nada mais tendencioso ao erro do que a carne. E quando Cristo vem, ele fala, eu vou me revestir, é da carne que é fraca. E a carne de Jesus, porque era carne, e sendo carne era fraca, estava sempre puxando ele para o mal, para o erro, para o pecado. E foi nessa trajetória que ele falou, agora eu tenho que pegar essa carne, e eu tenho que disciplinar essa carne, colocar sob a disciplina do sofrimento, e ensiná-la, ensinar essa humanidade a amar o bem, a proceder segundo o bem. E por isso, em todo o viver humano de Jesus, cada passo, cada decisão a favor de Deus e a favor do reino de Deus, era um esmagar a cabeça da serpente. A serpente foi sendo destruída. Quando foi que o Cristo esmagou a cabeça da serpente? Destruiu. Não foi quando ele estava sendo crucificado, foi quando ele estava vivendo a vida humana. A obediência esmaga a cabeça da serpente. A serpente vem, vai dizer, você não deve obedecer a Deus. Você fala, eu vou obedecer. Aí você vai nheco, ela vai. Aí a serpente fala, você não tem que amar o reino de Deus, olha o reino do mundo, olha isso, fala, não, eu vou amar é o reino de Deus, e ela vai se esmagando, cada passo, cada decisão, cada sim à verdade, cada sim ao reino de Deus, ele ia esmagando, 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 na humanidade, nessa humanidade da qual se revestiu. É na carne que o pecado é destruído, é na carne que o diabo é destruído. Hebreus capítulo 2, 14, ele destruiu na carne o diabo, é aqui que é destruído, de modo então, queridos, que a serpente, sendo esmagada, ela falou, você pode até me esmagar, mas a profecia de Gênesis 3 diz, ele esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente lhe ferirá no calcanhar. É uma batalha, e a serpente falou, eu vou ferir o seu calcanhar. E como que ela feriu? Causando-lhe sofrimentos, sofrimentos esses que culminaram no Calvário. O Cristo moído, humilhado, era a serpente tentando ganhar alguma vantagem nessa batalha. Mas Paulo vai dizer aos Colossenses que quando a serpente achava que estava ganhando vantagem porque o machucava e porque o humilhava e o expunha ao universo como um miserável, era nesse momento que os principados e potestades estavam sendo expostos à vergonha, porque naquele momento Cristo em Jesus manifestava em plenitude todo o amor e toda a graça e toda a misericórdia do Pai, revelando o caráter do Pai a todo o universo, mostrando quem é o Pai, quem é a divindade. Principados envergonhados. E quando ele disse, está consumado, Pai, está consumado, essa palavra tetelestai, que significa simplesmente, este homem está consumado.
que são consumados não são meramente os atos realizados por Jesus, mas é o homem do qual ele se revestiu e que elevou agora ao topo da cruz, como sendo uma carne, uma humanidade julgada, uma humanidade redimida, uma humanidade sublimada, uma humanidade que, embora serpente, porque a humanidade é serpente, mas serpente de bronze, serpente julgada, serpente hasteada, não serpente rastejante, comendo pó, terrena, pecaminosa, não, é serpente hasteada. O próprio Jesus falou: assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem será erguido. Lá estava a vitória do Cristo de Deus, do homem Jesus, o primeiro homem a viver segundo Deus, verdadeiramente, integralmente e plenamente, e que alcança na cruz o cumprimento de todo o propósito de Deus. Mas calma, é aqui que nós começamos. Deus olha, e olhem também para o Cristo crucificado. Tetelestai, está consumado. O homem está ali é o lugar do homem da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, e ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Morreu. E agora? De que serviu tudo isso? Se ele morre como todos os homens morrem, então qual a vantagem disso? Eu perguntava aqui na semana passada, porque nós afirmamos que o propósito de Deus, e eu deixei claro, seja honesto, segundo melhor me parece a mim, ouça a mensagem, está gravada, é aquilo que me parece, que os meus olhos leem, que o meu entendimento entende. A obra de salvação e de redenção de Deus é para todo o universo. Não é? Se eu falar que é para toda a humanidade, eu estou diminuindo a obra. Não, é para todo o universo. Nada fica fora do alcance da graça, da misericórdia e da redenção divina. Segundo melhor me parece, na leitura que eu tenho das Escrituras. E eu dizia para vocês, então, vocês devem estar pensando, já que é assim mesmo, por que eu vou ser igreja? Qual que é a vantagem de tudo isso? Por que eu vou ser igreja? Eu dizia com os irmãos aqui do louvor, antes de começar, a gente falando sobre algumas coisas e tal, eu falei: rapaz, o crente já está em prejuízo, porque o pessoal quer que eu deixe de tomar açúcar no café. Querem tirar o açúcar do meu café, pastor? Tem que tomar café nobre, café, né? Sem açúcar. Aí outro fala: não, você tem que parar de comer carne gorda. O melhor da carne é a gordura. Se você tirar a gordura e me der a carne só, eu não quero. Geralmente a carne fica no meu prato. Eu como a gordura. Você vai morrer. Eu falei: você também vai. Todo mundo vai morrer. Aí agora já tem uma nova onda aí que diz que não pode comer arroz, nem feijão, nem macarrão, nem alface, nem tomate, nem fruta, nem verdura, nem legume. Diz que tudo isso adoece e mata o homem. Eu falei: rapaz, presta atenção, o crente já está indo no prejuízo, porque tem muita coisa que ele não pode fazer. Ainda quer tirar o açúcar e a carne, a gordura. Olha, o que vai acontecer comigo? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque é pecado. Não, tá bom, já estou morto já nesse sentido. Travado. Não é, Josué? Aí vai tirar o açúcar do café. A pergunta é: qual é a vantagem de conhecer o Evangelho e de ser igreja? Nada que eu falo aqui é sem sentido, mesmo brincando.
Porque eu perguntei agora para vocês, que eu perguntei semana passada, qual a vantagem de ser igreja? Por que se no final está tudo certo, por que eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz? Por que agora eu tenho que sofrer? Por que agora eu tenho? Por quê? E eu pergunto, olha para o crucificado, a ti entrego o meu espírito, morreu. Se ele morre como todos os homens, qual é a vantagem? Por quê? A vantagem é maravilhosa, é grande. Queridos, diz a Escritura que por causa da sua humilhação, porque o Cristo, sendo Deus, não se aferrando ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou, se fez homem, se fez servos dos homens, se submeteu à morte, e morte de cruz. E porque, tendo sido ele obediente ao Pai em todas as coisas, por causa de tudo isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu quero Efésios capítulo 1, versículo 20, por gentileza. Vamos passo a passo. Eu consigo, Josué, eu consigo. Efésios capítulo 1, versículo 20, coloca o 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então o texto está falando da força do poder de Deus. Preste atenção, a força do poder de Deus, essa força de Deus, do poder de Deus, o qual Deus exerceu essa força do seu poder em Cristo. Como foi e quando foi que Deus, quando foi que Deus exerceu a força do seu poder em Cristo? E que força é essa? Exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. As portas do inferno, as portas do Hades, as portas do Seol não prevalecerão contra ele e nem contra a sua igreja. Quando fala as portas do Hades não prevalecerão, os irmãos pensam que é batalha espiritual, eu vou vencer o Satanás. Não, é porque inferno, Seol ou Hades é a mesma palavra no grego, hebraico e latim. Quer dizer que o camarada, quando morre, ele é tragado pela força da morte, e das unhas e das garras da morte ninguém sai. Só que Deus, a vida, o Todo-Poderoso, exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, arrancando-o da morte, e o Cristo então volta ao seu corpo na sepultura, que não conheceu corrupção. E no primeiro dia da semana, quando abria o primeiro dia da semana, saía de dentro do sepulcro o novo homem, não mais na carne. Não tinha carne, ele disse, toca aqui e vede que o espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Mas essa carne, leia 1 Coríntios 15, não é carne, essa carne velha, corruptível, em desonra, em fraqueza. Não, é uma carne agora em glória. Não sei nem por que chama carne, mas é um corpo ressurreto, incorruptível, cheio de glória, cheio de poder, cheio de força, imarcessível. Este homem, queridos, quem nasce de Maria é homem, e atenção, quem sai do sepulcro é homem. Entenda isso, porque diz respeito a você que é homem. E esse que sai, vamos lá, versículo 21, não, é 20 mesmo, o qual exerceu ele em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos, e o que mais? E fazendo-o assentar-se. Este homem é tirado da morte, ele é ressurreto, ele é assunto aos céus. Olha o primeiro homem entrando na glória, e ao ser assunto, ele é colocado, assentado à direita
à sua direita nos lugares celestiais. Há um homem na glória. Há um homem na glória, o primeiro. E este homem, que assentou-se à direita do Pai e lá foi recebido, versículo 21, ele assentou-se acima de todo o principado. Lembra que em Colossenses diz que todo o principado existe em Cristo? Então por que se todo o principado existe em Cristo, por que agora o Cristo recebe o nome acima de todo o principado? Não faria sentido, porque esse acima implica ordem. Dizer que os principados existem em Cristo, esse Cristo não entra na ordem. Não tem Cristo como primeiro e outros como segundo, não tem. O Cristo não entra nas categorias ordinárias e ordinais, não. Mas por que então acima de todo o principado? Quem é colocado, acima de todo principado? É o homem Jesus. É o homem Jesus. Porque o primeiro homem, Adão, só legou a miséria que nós vemos no mundo hoje, mas o segundo Adão, o segundo homem em glória, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, assentou-se à direita da majestade das alturas, e ele agora está acima. Existe um homem acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no século vindouro. É esse homem. E lá em Colossenses ainda vai dizer, ou Filipenses 2,9, que ele, tendo sido recebido, lá em cima ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Você fala assim, então acabou, a mensagem, é isso? Está tudo resolvido. Quem gostou da mensagem? Não acabou. Não acabou, porque temos aqui um detalhe, para a decepção de vocês e para a alegria nossa. Esse assentado acima de todo principado e potestade, homem, não está completo. Viu, Josué? Não está completo. Este homem não está completo. Falta-lhe algo. Bem, quem diz é a Escritura. Vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Volta para Efésios capítulo 1 e vamos seguindo. O qual ressuscitou, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois, tendo feito isso, Deus pôs todas as coisas por estrado dos seus pés, ou debaixo dos seus pés, todas as coisas. Lembra de Gênesis 1:26? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, e disse: tem ele domínio sobre o céu, sobre a terra, e tudo quanto há no céu, tudo quanto há na terra. Lembra disso? Isso não se cumpriu em Adão. Adão era só uma prefiguração daquele que havia de vir. É para este homem que é dito que Deus pôs agora todas as coisas debaixo dos pés, e parece que resolveu, né? E para que ele, esse Jesus, e para ser o cabeça, para Jesus
ser o cabeça sobre todas as coisas, porque o ser cabeça sobre todas as coisas é o desfecho dessa história da economia de Deus acerca de Cristo. Para ele ser o cabeça, quem aqui gosta da ideia de Jesus é o cabeça de todas as coisas? Diga amém. Vocês não vão trocar Cristo, o cabeça, por causa do almoço não, né, pessoal? Por causa de 10 minutos não. Eu não acredito que esse Jesus é tão pequeno que não vale 10 minutos do seu almoço. Que seja 15, 20, 30, não vale não. Se não valer, vamos embora acabar com essa igreja, fecha essa porcaria, vamos embora para casa, comer churrasco, tomar cerveja e tocar o terror. Não vale a pena. Que mensagem sem futuro é essa? Que Jesus é esse que nós estamos, glória a Deus, até meio-dia. Depois de meio-dia, esquece Jesus. Não, meu irmão, não faz isso não. É por isso que os olhos do nosso coração têm que ser iluminados, para nós podermos ficar prostrados diante dele a tarde toda, a noite toda, a semana inteira, porque ele é. Quem quiser ir embora pode ir, mas se quiser, dá nada. E pior que tem gente que só não vai de vergonha. Tem gente que dá doido para ir, eu só não vou porque não vou pagar esse mico. Como é que eu vou voltar semana que vem aqui? Todo mundo olhando para ele, olha lá o irmão que não valoriza o cabeça sobre todas as coisas. E Deus pôs debaixo dos pés de Cristo, do Cristo em Jesus, todas as coisas, e agora ele será o cabeça sobre todas as coisas, o cabeça da nova criação, do novo tempo. Que maravilha! Só tem que um problema, que para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ele precisa de algo. Ele precisa de algo. Gente, pelo amor de Deus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu esse Jesus, deu a igreja. O maior bem da igreja é Jesus, aquele cujo nome está acima de todo nome. Deu a igreja. Que maravilha! Então, se ele nos deu, está dado e está tudo bem. Mas qual é a implicação? Por que o Pai deu esse homem tão grande, a igreja? Para ele ser o cabeça, porque ele precisa de um corpo. Só que a igreja, este corpo, como diz, a qual é o seu corpo. Então o cabeça precisa, atenção, você que acha que a igreja é bobagem, né? Esse tal de desigrejados, destemplados, não interessa, muito cuidado. Eu estou falando da igreja, corpo místico de Cristo. Entenda, isso aqui é para quem tem entendimento. Essa igreja, a qual é o seu corpo, vírgula. A igreja é o seu corpo. O que é a igreja, o seu corpo? Por que eu disse que ele ainda precisaria de algo? Porque a igreja, a qual é o seu corpo, ela é a plenitude. A igreja é a plenitude. A plenitude de quem? Daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, para Cristo encher todas as coisas, ele precisa do seu corpo, segundo o projeto de Deus, e esse corpo é a igreja, e essa igreja é a plenitude dele. Coloca aí, plenitude. Qual o significado de plenitude? Está aí, no grego, koiné, ali descaracterizou a palavra grega, mas é o pleroma, significa literalmente. Por que eu coloquei grego koiné? Porque é assim que você estuda e pesquisa uma palavra da Bíblia. Porque se você estudar a palavra plenitude no dicionário bíblico, eles vão dizer, o koiné, para de koiné. Dicionário bíblico é conceito teológico das palavras. Não é o significado da palavra,
Quando Paulo usou essa palavra, ele não estava fazendo teologia, ele usou uma palavra do povo, uma palavra da língua. Posteriormente pegaram-se aquilo que Paulo falou e foi dando carga, semântica, teológica para as palavras, para elas representarem doutrinas. Mas a palavra usada por Paulo, quando diz que a igreja é o pleroma de Cristo em Jesus, essa palavra significa literalmente o estado de estar cheio, completo ou repleto. Ora, se a igreja, presta atenção, é a plenitude de Cristo, de Jesus, logo Jesus, tendo a igreja por seu corpo, sua plenitude, somente assim ele está o quê? Cheio. Quem está entendendo? Jesus está o quê? Cheio. Ou seja, este homem tem a sua plena consumação na economia de Deus com a igreja. Não sem ela, completo ou repleto. 2, pleroma é aquilo que preenche, algo que completa ou enche um espaço, uma medida. 3, pleroma é a quantidade total, é a soma completa. E tem 4, é o cumprimento, é o ato de completar, de realizar, de acabar, de encerrar. Gente, eu não sei a que ponto vocês compreenderam tudo isso, mas o fato é que Paulo está dizendo, é isso aqui, ó. Nós devemos ter os olhos do coração iluminados. Paulo vai dizer, para nós compreendermos, 1,18, para nós compreendermos, Efésios 1,18, temos que ter os olhos iluminados para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Leda, diz aí, Paola, Vilmar, não sei se você sabia disso, mas se não sabia, fica sabendo. Se já sabia, vou falar de novo. Você tem um chamamento. E Deus te chamou para você compor o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, para participar desse homem novo. Cristo cabeça, esse homem novo, para depois consumar a economia de todo o universo. Olhos iluminados para sabermos qual é a esperança desse chamamento, para sabermos qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e para sabermos qual é a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Ou seja, tudo isso é para iluminar o coração, para você entender o mistério. A igreja, corpo místico de Cristo, é a plenitude daquele cujo nome está acima de todo nome. Nós participamos disso. E eu só posso dizer que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Ele possa iluminar os nossos olhos para compreender essas verdades tão profundas e que tais verdades sejam então transformadas em experiências pessoais e coletivas para a glória do nome que está acima de todo nome. Amém.